Política. A informação com credibilidade. Aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. 8h12, a gente recebe aqui nos estúdios do Rádio Café da 101 FM o deputado federal Valdir Cobalcini, também o vice-prefeito de Xanxerê, Denilson Biazus, que estão acompanhados também do vereador Davi Pinto de Oliveira, o presidente do MDB aqui de Xanxerê, Marlon, e também o assessor, ex-prefeito de Ponte Serrada, meu querido amigo Tibe. Deputado, seja bem-vindo à programação aqui do Rádio Café da 101 FM. Bom dia. Bom dia, Guilherme, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes em Xanxerê, toda a nossa região. Alegria enorme de estar aqui nos estúdios conversando um pouco com você, mas certamente muita gente ouvindo e querendo saber também alguma coisa que a gente porventura possa falar, mas fique bastante à vontade, não tem assunto que não possa ser tratado, não é isso? Nosso querido amigo Biazus, nosso vice-prefeito, liderança importante do MDB em Santa Catarina. Obviamente que o nosso vice-prefeito aqui é a nossa referência aqui em toda a região, então também te agradeço muito, Biazus, você estar aqui nos acompanhando, assim como o nosso presidente do partido, Marlon, o Davi Pinto, nosso vereador, o Tibe, sempre prefeito de Ponte Serrada, que nos assessora aqui em toda a região. Tá certo. Biazus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham, também cumprimentar aqui meu grande amigo, o deputado Valdir Cobalcini, uma das lideranças mais atuantes da política de Santa Catarina e que tem sido um parceiro estratégico aqui para o município de Xanxerê, trazendo muitos recursos e também defendendo pautas relevantes. Também cumprimentar aqui o nosso vereador, o Davi, que também está fazendo um grande trabalho lá na Câmara de Vereadores, nosso presidente do partido, o Marlon, que está conduzindo todo o time, também assessorando o deputado Antídio Lunelli aqui na região, e o nosso sempre prefeito e amigo Tibe, lá de Ponte Serrada. Deputado, vamos começar falando sobre um assunto relevante que já virou sinônimo, né? Quando o deputado vem para Xanxerê, sempre aguardada essa questão da liberação de recursos, e o senhor também sempre teve um olhar significativo aqui para Xanxerê e para toda a nossa região. Como é que está essa questão e tem recebido muitas demandas aqui da nossa cidade, deputado? Sim, tenho recebido, principalmente o vice-prefeito Biazus tem sido porta-voz de muitas dessas demandas, né? O prefeito também tem ido, digamos, não com muita constância, né? Ele deixa para o Biazus essa parte da captação de recursos. Neste período, nesses 3 anos e pouco, foram 3.100.000 reais. A gente vai conversar hoje um pouquinho, não conversamos ainda com o Biazus sobre isso. Eventualmente a gente, não sei se é do desejo dele, mas de repente a gente pode conseguir mais alguma coisa nessa visita, né? Sempre que a gente visita aqui é uma oportunidade, né? Para o município e também para mim. Nós vamos também visitar o Hospital São Paulo, onde também a gente liberou recursos praticamente nos 3 anos, todos os anos a gente libera algum recurso para o Hospital São Paulo, até porque ele é referência regional de toda a nossa região, não apenas na cardiologia, mas também em outras especialidades, e por conta disso, sim, tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Quando você libera algum recurso para o Hospital São Paulo, não é apenas para o Hospital São Paulo, para Xanxerê, é para toda a grande região que você está ajudando aqueles que mais precisam, evitam de fazer um deslocamento para um grande centro, distante daqui, podem fazer a sua intervenção aqui mesmo no Hospital São Paulo. Por isso que a gente tem todos os anos olhado sempre, né, com muito carinho, sempre com acompanhamento, especialmente aqui do Biazus, com o acompanhamento dele em todas as emendas que nós indicamos aqui para Xanxerê, seja para o município ou seja para o Hospital São Paulo. Além dos recursos liberados, deputado, o senhor ocupa uma cadeira muito relevante para o oeste de todo o estado de Santa Catarina. Como é que tem sido o trabalho lá em Brasília? Olha, eu realmente me envolvo bastante, trabalho muito
lá em Brasília, trabalho nas comissões. Esse ano eu fui escolhido, inclusive, o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Deputado de primeiro mandato, tenho ocupado espaços importantes, além da da presidência da Comissão do Meio Ambiente, também a presidência de uma comissão importantíssima, né, encarregada de criar o Fundo Constitucional do Sul e do Sudeste. São 7 estados que eu presido esta comissão, que vai trazer para Santa Catarina, a partir do ano que vem, algo em torno de 4 bilhões de reais todos os anos em projetos com juros subsidiados, o que já acontece, Guilherme, com o Nordeste do Brasil desde a promulgação da Constituição em 88, depois veio o Norte, depois veio o Centro-Oeste, e somente agora, depois de quantos anos, chegou a vez do Sul do Brasil, que muitos imaginam que nós não precisamos de absolutamente nada, que nós já somos resolvidos, que Santa Catarina é um estado rico, né, e o Rio Grande do Sul e o Paraná e os estados do Sudeste, nós temos as nossas demandas. Acaba acontecendo um preconceito ao inverso. Exatamente, né? Exatamente. Mas também temos regiões que ainda não alcançaram os mesmos níveis de desenvolvimento que, por exemplo, o norte de Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina, aqui mesmo, na nossa região oeste, que é uma região que produz, mas se nós tivermos o impulso, por exemplo, né, de recursos que o Centro-Oeste teve, né? O Mato Grosso do Sul, o Goiás, vocês sabem do crescimento que essa região teve muito por conta desse fundo constitucional que financia projetos privados, públicos, mas com juros muito subsidiados. Então, isso nós teremos aqui. Eu fui escolhido por deputados de todas as bancadas para ser o presidente. Nós estamos também tocando esse assunto lá, além das pautas que a gente trata lá em Brasília, de Santa Catarina. Eu deixo um pouquinho de lado as questões ideológicas, puramente ideológicas, porque elas não te levam a lugar nenhum. Eu procuro no meu dia a dia tratar das coisas que são relevantes para o nosso estado, para a nossa região. Sou extremamente ligado ao agro, tá? Eu faço parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, faço parte da Frente Parlamentar do Cooperativismo, tá? Então o agro é a minha pauta de todos os dias. Nós devemos muito à nossa região, principalmente o oeste de Santa Catarina, o grande oeste de Santa Catarina, pela sua produção. Agora, também ligado ao agro, tem uma pauta que eu trato ainda antes de ter sido eleito deputado federal. Levantei essa bandeira, que é a questão da nossa BR-282, a duplicação da BR-282. O projeto caminha para o seu final, e aí vem logo em seguida as tratativas no sentido das obras de duplicação. Eu trato, ao mesmo tempo que eu trato da duplicação, também tenho tratado a questão da concessão, né? Eu não vejo que o Estado brasileiro, né, que enfim, tenha, né, que a Fazenda Nacional tenha recursos do seu caixa para fazer uma obra como essa. Nós estamos executando, né, o país está executando, né, o DENIT, a duplicação da 470 há 15 anos, não chegamos ainda aos 70 quilômetros, Biasus. Então, o que nós vamos esperar, né, do país, né, se nós ficarmos esperando os recursos públicos, eles não virão. Ou então nós vamos, eu vou morrer e não vou ver a rodovia duplicada. Então, por isso eu defendo a concessão desta rodovia, não apenas dessa, 282, da 470 e de outras rodovias. Defendo a concessão, assim como está fazendo o Paraná, que ao mesmo tempo concessionou 5 rodovias e está duplicando 5 rodovias e está trazendo para o seu estado algo em torno de 80 bilhões de reais de recursos privados. Nós precisamos
copiar os bons exemplos que acontecem no país e Santa Catarina. Se nós não fizermos isso, se não investir em infraestrutura, nós vamos perder competitividade para os outros estados vizinhos nossos. Então essa é uma bandeira que eu também defendo muito. Deputado, eu tenho aqui na bancada 2 membros do Diretório Estadual do MDB. E o MDB vive uma verdadeira montanha-russa no cenário político estadual recentemente. Primeiro com o anúncio do governador Jorginho Melo, garantindo que o MDB seria vice. Depois, o inverso, né? O que a gente costuma dizer no relacionamento de adolescente, vamos dar um tempo. O deputado Chiodini, seu parceiro de bancada em Brasília, sai do governo, volta para Brasília e aí fica esse rolo todo, e me desculpe a expressão, é isso que a população entende. Como é que está o MDB hoje na sua visão? Até porque há várias declarações públicas, colegas, colunistas dizendo que parte do MDB quer estar com Jorginho, parte do MDB quer estar com João e parte do MDB entende que deve fazer o MDB grande novamente. E eu estendo a pergunta para os dois porque ambos fazem parte do diretório estadual. E a gente não tem respostas muito claras sobre isso, deputado. Bem, essa divisão, Guilherme, realmente ela existe e a gente precisa dar um encaminhamento, né, nisso, para que isso se resolva. A situação é mais ou menos aquela que você narrou aqui para nós. A gente estava num caminho, né, muito tranquilo, em que o MDB seria vice do governador Jorginho Melo, e aí, quer dizer, houve, né, não que tenha havido uma ruptura, mas a escolha do candidato a vice por parte do governador Jorginho Melo, muitos entenderam que aquilo fosse efetivamente uma ruptura. Não houve ruptura, houve uma decisão de escolher um outro candidato a vice-governador, mas não do fim do relacionamento com o MDB, ao contrário, né? O MDB, através dos seus 70 prefeitos, tem sido, o governador Jorginho tem sido muito parceiro, aqui mesmo. Nós temos 57 vice-prefeitos, aqui em Xanxerê temos um vice-prefeito, que é o Biazus, que certamente sabe melhor do que eu os investimentos que têm sido feitos aqui via Estado de Santa Catarina, né? Eu acompanho as ações de governo, até porque nós fomos governo, então eu acompanhei aqui mesmo em Xanxerê, nos eventos do governo. Santa Catarina é levado a sério, estive aqui em Xanxerê, e naquele momento como deputado do governo, tá? E não há como a gente, na manifestação que faz, não tratar das questões que estão sendo ali anunciadas, né? O Santa Catarina levado a sério, que trouxe recursos para todos os municípios, que o Estrada Boa Rural, um programa importantíssimo, a ampliação da energia trifásica, o Estrada Boa Rural, as cirurgias eletivas, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas, e eu poderia desfilar aqui tantos outros programas, e nas minhas manifestações, obviamente, que eu tratava pelo MDB, muitas vezes pelo MDB, das ações de governo, e não tinha como eu não falar bem das ações que estão acontecendo. Então é muito delicado esse assunto, porque nós estivemos no governo até agora, o dia 4 de abril. Nós tínhamos três secretarias e ainda mais a Secretaria de Esportes, 4 estruturas, e que o MDB contribuiu para muitas dessas ações de governo. Então fica muito difícil agora, em função de que o MDB não seja vice, mas como separar isso? Tá? Se nós ajudamos o governo, agora a gente se coloca como oposição àquilo que nós mesmos fizemos. Então, há essa divisão. Eu respeito, e eu acho que todos devem respeitar, enquanto nós não fizermos não tomarmos a nossa decisão final, que é a convenção. Uma coisa é certa, a cada 4 anos tem Copa do Mundo, tem eleições, e no MDB também é certo que vai ter uma convenção que vai decidir isso.
E nós estamos acostumados, isso é tradição no MDB, que a convenção, ela, enfim, supera as eventuais divergências quase sempre através do voto, que é o Partido Democrático. Pela sua experiência, deputado, o senhor acredita que o MDB vai para onde? Houve uma conversa sua com o presidente do partido, Chiodini, sobre esse assunto? Porque parece que o presidente estadual do MDB está um pouco aquém da vontade das bases. Olha, eu tenho, nesse momento, eu tenho manifestado a minha preferência. Tá? Que é a continuidade do Jorginho Melo, porque eu já falei muitas vezes sobre o governo Jorginho Melo e tenho muita dificuldade de dar um cavalo de pau, tenho muita dificuldade. Depois de que você fala alguma coisa, você voltar atrás é muito difícil. Para mim a palavra tem muito valor, e eu falei muitas vezes e fica muito difícil recuar. Então eu tenho, mas eu obviamente que no MDB eu tenho disciplina partidária. Depois que a convenção decidir, certo? A gente segue a decisão tomada pelo partido. Sempre foi assim, mas nesse momento é absolutamente normal, eu vejo assim, Biasus, que a gente tenha a nossa preferência, que outros tenham as suas preferências, né? E eu tenho passado pelos municípios. No último mês eu visitei 150 municípios, todos os municípios do Oeste Santa Catarina, sem exceção, e tem, claramente, né? Você vai num município, tem uma historinha da eleição municipal, e por conta dessa historinha da eleição municipal, né? Muitos então estão com o João Rodrigues. A gente tem que... acha que foi antecipado demais esse processo? Porque se tudo vai ser definido só na convenção, para que debater tanto antes? Como o MDB não tem candidato a governador, se tivesse candidato a governador do MDB, nós não precisaríamos de esperar a convenção. Nós não teríamos essa necessidade, porque aí sim a gente encontraria convergência. Né? Aí nós teríamos o consenso. Então, por isso eu defendo que a partir de 2030 a gente não discuta mais, não brigue mais internamente para ter o candidato a vice-governador. Nós precisamos voltar ao protagonismo, ter a coragem como tiveram outros tantos que foram candidatos. Às vezes o Mauro foi candidato até para perder. Claro que aquela era uma eleição para ganhar, mas veio a onda que a gente não esperava. Mas nós precisamos continuar a ter a coragem que teve o Luiz Henrique, que tiveram tantos outros que governaram esse estado pelo MDB. E nós temos uma história muito bonita, o MDB no nosso estado. Então precisamos voltar a ter digamos, detentores de mandatos, especialmente, mas lideranças que se proponham a ser o representante do MDB numa chapa majoritária, governador, senador. Eu próprio quero dizer, depois dessa eleição, Biasus, e quem está me ouvindo nesse momento, depois dessa eleição, uma vez a gente renovando o nosso mandato de deputado federal, hoje eu sou do MDB, quem tem mais mandatos, e nas últimas 4 eleições eu fui o deputado mais votado do MDB em todas elas. Então eu vou colocar o meu nome, e surgirão certamente que outros nomes. Nós precisamos fazer isso, né? Perder a timidez, né? Até porque pelo tamanho do MDB não dá para ficar na sombra, né? Eu quero estender essa pergunta ao nosso vice-prefeito, Adenilson Biasus, até porque há quem diga que o Biasus pode trocar de camisa 8 vezes no mesmo dia, mas não troca de partido, Biasus. Como é que você analisa esse cenário, tendo em vista a tua experiência como secretário de Estado, vereador, vice-prefeito, e também como conhecedor da política dentro do MDB? Bem, Guilherme, então na política nós temos que sempre procurar agir mais com a razão do que com a emoção. Mas no MDB, infelizmente, às vezes as emoções afloram mais do que a própria razão, né? E talvez o motivo de nós estarmos passando esse período de tamanha turbulência. Mas eu faço minhas as palavras do deputado Cobalcini. Analisando de uma maneira racional o processo, fica muito difícil para nós que há muito tempo estamos defendendo este governo, até porque nós somos partícipes dele, nós ocupamos espaços estratégicos, e como o próprio governador Jorginho está reverberando na mídia,
O MDB é responsável também por esse resultado positivo que o governo do estado está obtendo. Então, e aqui em Xanxerê nem se fala. Isso pesa mais, porque evidentemente, pelo essa casamento seu com o parceria Oscar, que né? tem com o prefeito Oscar, o prefeito Oscar sendo uma das maiores lideranças do PL do estado, nós fizemos aqui a maior votação proporcional, deputado, do estado. Aproximadamente 95% dos votos, e nós temos responsabilidade com a população. E em nome dessa responsabilidade, não tem como o Biazus não estar com o governador Jorginho Melo. Por todas as razões que eu acabei de destacar. Os partidos são importantes? São importantes. A gente não discute, eles são instrumentos da democracia. Mas como o deputado falou, as eleições acontecem de 4 em 4 anos. Durante o restante do tempo, a gente precisa administrar para as pessoas, e aí para todas as pessoas, independentemente de partidos. Então nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar e lutar para continuar aquilo que está dando certo. E Xanxerê nunca, na sua história, recebeu tantos recursos como agora. Então, se esse governo continuar, a lógica, até pelo relacionamento que o prefeito tem com o governador, que o vice tem com o governador e com algumas lideranças estratégicas, como o deputado Valdir Cobalcini, nós vamos continuar impulsionando esse ciclo de desenvolvimento. Então, neste momento, nós precisamos agir com a razão. E a razão nos indica o caminho. Então eu quero aqui, deputado, lhe parabenizar pela sua postura e dizer, Guilherme, no MDB nós somos um partido plural. Nós, de fato, temos a democracia na nossa veia. E a democracia implica você emitir a tua opinião e respeitar a do próximo. Eu vou lutar até o último momento dentro da convenção para nós continuarmos com esse governo, para nós darmos continuidade àquilo que já deu certo. E aí sim o MDB se preparar para 2030. Sendo protagonista, eu sempre defendi a tese de que partidos grandes, ainda mais numa eleição de 2 turnos, precisa lançar candidato a governador no primeiro. Aí dependendo da circunstância, se não for para o segundo turno, aí sim fazer uma composição com quem achar mais, com maior afinidade ideológica. Então os partidos precisam disputar eleições. Mas nesse momento o MDB não tem condições de colocar um candidato a governador porque não se preparou. E se não se preparou para lançar candidato a governador e trabalhou todo o tempo para estar com o governador Jorginho Melo, a lógica é que a gente continue no governo, mesmo não fazendo parte da chapa majoritária, ocupando suplências do Senado, e deixar claro aqui, já para encerrar a minha participação, que nós temos que apoiar a nossa deputada aqui de Xanxerê, a deputada Carol Detone, para o Senado, que é uma grande liderança também, e quem sabe ter uma suplência, a primeira suplência dela, para que a gente possa elegê-la e também eleger um suplente e se preparar. Daí sim, deputado, já conta com o meu apoio lá para 2030, para nós termos um candidato a governador. Mas, Jesus, e deputado, não soa estranho, e desculpe ser um pouco enfático nesse tema, o MDB, pelo tamanho que tem, falo porque já fui filiado ao partido, sei da grandeza dele, sei da história, é de fato o partido mais democrático que contribuiu na história da democracia, principalmente Santa Catarina, é o estado que é porque foi governado por governadores do MDB. Mas ter essa coadjuvância de longe, depois dessa pataquada do governador Jorginho, de prometer e não cumprir, o MDB vai se contentar com nada, basicamente. Vamos apoiar o governador para depois ter secretarias? Não estamos apequenando o partido? Deputado, fiquem à vontade para responder, desculpe. Então, só rapidamente fazendo uma colocação nesse sentido, eu não acho um demérito para o MDB. Eu acho apenas que o governador ele fez uma opção, não excluindo o MDB da coligação. Em momento algum ele excluiu o MDB. Eu particularmente falei com o governador em algumas oportunidades. Ele está trabalhando muito para manter o MDB, reconhece todo o trabalho que o MDB está fazendo. E um exemplo que eu dou aqui de Xanxerê, em 2020 eu estava sendo cotado, todos sabem, porque eu perdi a eleição de 2016 por 24 votos. Em 2020 eu estava bem à frente nas pesquisas. O prefeito Oscar surgiu
lá no período das convenções praticamente, e eu tive a humildade para dar um passo para trás, dei a oportunidade para ele ser candidato, dei uma coligação que está apresentando o resultado, e então não importa se tu é vice, ou se tu é governador, ou se tu participa. Temos partidos aqui na nossa coligação que também não fazem parte da majoritária. Exemplo do União Brasil, do nosso presidente Caleb, que está fazendo um grande trabalho e está se sentindo muito atuante no contexto. Então, independentemente da posição, eu acho que o que nós temos que focar, Guilherme, não é nos partidos. Nós temos que focar nas pessoas, nós temos que focar no resultado. E se o resultado está sendo positivo, a lógica é manter. Tá certo. Algo para complementar, deputado? Eu até entendo, né, o que você falou. Obviamente que se fosse um início de processo, digamos, uma tratativa, se estivéssemos começando agora, eu começaria o MDB vai ter candidato a governador, certo? Nós teríamos que ter construído esta possibilidade, nós não construímos. Lá no início do ano passado, nós tivemos uma reunião e esta foi a decisão, de nós construirmos uma candidatura ao governador. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Nos resta, né, nesse momento, pelas circunstâncias, é uma coisa absolutamente anormal o que está acontecendo, né? Nós não podemos abdicar de forma alguma, de hora em diante, de apresentar um candidato a governador. Mas nesse momento aqui, nós temos que fazer uma escolha. Ou nós seremos vice, né, em um projeto, que eu não vou fazer aqui análise desse projeto, ou nós teremos uma participação como nós vínhamos tendo a participação, eventualmente com a ampliação dessa participação. O MDB tinha 3 secretarias importantes. Pela leitura, o senhor é defensor da coerência. Eu sou defensor da coerência porque não é uma situação nova, é uma continuidade do MDB no governo, e então nós voltaremos a ter aqueles espaços que nós já tínhamos, eventualmente acrescidos de outros espaços que seja do tamanho do nosso partido, e aí sim nós nos preparamos, até porque o governador Jorginho Melo, já reeleito, não poderá ser candidato na outra eleição. Então nós podermos sim apresentar o nosso candidato a governador, mas deixando muito claro que já a partir do primeiro momento do próximo ano, o MDB comece a se preparar efetivamente, dar os passos para lá na frente, poder ter viabilidade eleitoral para eleger o governador de Santa Catarina. Então, eu acho que esse é um projeto que é de continuidade. Não é um projeto. Se fosse um projeto novo, eu assinaria embaixo o que você falou, mas não. No nosso caso, estávamos no governo, deixamos o governo no momento da desincompatibilização, né? E aí nós voltaríamos ao governo de onde a gente praticamente não saiu, até porque ainda tem muita gente do MDB que está no governo. Certo. Nós poderíamos ficar aqui debatendo sobre esse assunto até às 10 da manhã tranquilamente, mas eu sei que vocês têm um compromisso agora. Senhores, muito obrigado Biazus pela conversa. Guilherme, só para finalizar, então, deixar claro, agradecer o espaço para toda a população de Xanxerê, que o MDB municipal, aqui representado pelo nosso presidente, nosso vereador Davi, vice-prefeito, toda a executiva, todo o diretório, está fechadíssima com o nosso deputado Valdir Cobalcini. Vamos apoiá-lo aí na reeleição dele para deputado, porque está sendo uma peça fundamental para esse êxito que nós estamos tendo aqui na administração. O próprio prefeito Oscar Martarello reconhece a importância do trabalho do deputado Valdir Cobalcini. Então, deputado, conta conosco, vamos trabalhar aí de sol a sol para que tu tenhas uma votação bem significativa à altura de todos os recursos e todo o trabalho que você faz em prol da nossa gente. Fica aqui, então, o nosso reconhecimento e o nosso apoio desde já. Tá certo. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você, Guilherme, muito obrigado também ao Biazus. Eu não estava esperando por essa notícia, né, por essa sua... esse anúncio importantíssimo, o apoio do MDB de Xanxerê. Eu também quero aqui, você deixou claro aqui o seu apoio à deputada Carol Detoni como candidata ao Senado. Eu passei pela casa dela essa semana
disse isso a ela e agora publicamente também quero anunciar o meu apoio à sua candidatura ao Senado, por ela ser do Oeste, principalmente por esta condição, como eu também, o oestino, nós precisamos de que ela seja senadora e obviamente que isso vai representar muito. Eu já declinei inclusive o meu apoio ao Amin também, tá? Terá o meu voto, terá o meu apoio. Eu entendo que são duas personalidades que contribuem muito para com o nosso estado. Muito obrigado aí pela oportunidade, deixo um abraço para todos e me coloco sempre à sua disposição. Nós conversamos com o deputado federal Valdir Cobalcini e também com o vice-prefeito de Xanxerê, Denilson Biazus, falando sobre os bastidores da política. São 8h40.